Vamos para o Corinthians, que venceu o Bahia fora de casa e deixou a zona de rebaixamento. Não há nada mais Corinthians do que sofrer no fim do jogo. Nos últimos minutos, o Bahia mandou 2 bolas na trave. Exigiu defesa em cima da linha do Hugo Souza. Defendeu o goleiro do Corinthians! Rolou aquela pressão, um sufoco para tentar o empate. Mas o dia era dos corintianos jogarem para longe qualquer tipo de zica. Dia do técnico de 64 anos mostrar habilidade com a bola e com as escolhas dele. Ramon Dias apostou na entrada do André Ramalho. O zagueiro acabou de ser contratado, foi titular e deixou uma boa impressão na estreia. Acho que o empenho, tudo que a gente fez hoje foi incrível. O time doou, deu tudo, mostrou o que é vestir essa camisa. O André entrou na vaga do atacante Wesley. Com isso, o Ramon Dias mudou o esquema tático do Corinthians. 3 zagueiros para enfrentar o Bahia. Andrés nos da como líbero esa tranquilidad, ese juego. Realmente el equipo respondió muy bien. Na Bahia de Todos os Santos, todo santo ajuda, né, Romero? E pro gol com a canhota, Romero! A gente não conseguia finalizar, mas na primeira que a gente finalizou, a gente fez o gol. O golaço do Romero foi um dos raros chutes do Corinthians. Aí eu te pergunto, qual havia sido a última vez que o Corinthians venceu 2 vezes seguidas no Brasileirão? Rapaz, não sei. O Hugo Souza ainda era goleiro do Flamengo e tinha o cabelo platinado. O time carioca perdeu para o Corinthians no Maracanã. 3 dias depois, os corintianos venceram o Ceará por 1-0 em São Paulo, em 5 de novembro de 2022. 624 dias depois, o Corinthians voltou a ganhar 2 vezes seguidas no Campeonato Brasileiro. Ainda acabou com um jejum de quase 10 anos sem vencer o Bahia aqui na Fonte Nova. E com o resultado, deixou a zona do rebaixamento. A gente botou uma intensidade que nos caracteriza a todo o corpo técnico. Nos gusta jogar com uma certa intensidade. Vai levar tempo para chegar ao mais alto. É um time muito mais intenso, com muito mais vontade, com muito mais garra, muito mais gana. E para o jogador que usou a camisa com os dizeres, muito mais que um time. Quais palavras definem a vitória de ontem? Vontade de colocar o Corinthians onde ele merece. E foi um golaço, né? Já vejo uma diferença para o Corinthians de antes do Ramon, né? Porque como o Plácido abriu a reportagem dele, nada é mais Corinthians do que sofrer no final. Mas é que antes do Ramon estava sofrendo desde o início, né? Tava puxado para o Corinthians, hein? É claro que é só um começo, né? Então a gente tem que lembrar de momentos recentes aí do Corinthians, que troca de técnico, aí ganha 2, aí parece que o cara é o melhor técnico do mundo, Só quem estava atrás era o maior burro que existe. Então, ótimo começo, legal, ele fez isso parecido no Vasco também, mas é só um começo. A verdade é que o Corinthians tem que ter uma mudança ali de estrutura muito maior, começando da presidência, para voltar a ser o Corinthians. Ficar feliz que ganhou um jogo do Bahia de 1-0, jogando mais no contra-ataque, é muito pouco pro Corinthians. Mas, não, mas peraí, mas ganhar do Bahia atualmente jogando na Fonte Nova Sim, mas mesmo assim, não é o Corinthians tem que ser jogando de igual para igual, não jogando com, entendeu? Mas entendi, mas é que, por exemplo, o Flamengo jogando em casa com o Bahia, entendeu? Não estou desmerecendo o Bahia, gente. O Bahia, eu estou falando que o Corinthians tem que estar lá junto com o Bahia. Perfeito. E hoje o Corinthians joga abaixo do Bahia. Não estou desmerecendo o Bahia, de jeito nenhum. Pelo contrário, estou dizendo que o Corinthians não pode se contentar apenas com isso. Nossa, ganhei, mudou tudo. Mas voltando, né, porque você perguntou, claro, é uma melhora. O Ramon Dias chega bem. Eu acho que ontem coloca 3 zagueiros, né, para a estreia do André Ramalho atrás. Eu acho que ele soube marcar bem esse meio campo do Bahia, que é muito forte. Enfim, é um começo animador. E, claro, reganha confiança para o Corinthians voltar. Só estou fazendo, né, uma análise geral para o Corinthians não ficar satisfeito só com isso, né? Porque depois é o ciclo, né? E volta para o que estava antes. O Corinthians tem que voltar a ser Corinthians. E está muito longe de ser Corinthians nesse momento. 3 zagueiros por causa do André Ramalho ou Léo Lepre, ou é a tendência com o Ramon Dias, hein?
Não. Ele até diz isso ontem na coletiva, que ele tem que se adaptar ao rival. E que ontem ele entendeu que o Bahia tinha muitas jogadas pelo meio, que o Bahia não atacava tanto pelos lados. Isso. E ele quis reforçar o centro ali, justamente colocando o André Ramalho. O que é muito interessante porque o trabalho, como na maioria dos clubes de Série A, é dividido ali, né? Todos os treinadores tinham seus auxiliares, é assim no São Paulo, no Palmeiras, era também com o Antônio Oliveira no Corinthians, no Flamengo com o Tite. Quem cuida da parte defensiva do Corinthians é o filho, o Emiliano Dias. E o Ramon, ele cuida mais da parte ofensiva e do gerenciamento, claro, geral do elenco. Mas ele elogiou muito o André Ramalho ontem pela entrada, e isso vale destacar, viu, Mari? Porque dos 4 reforços que o presidente Augusto Melo prometeu, né, naquela fatídica reunião organizada do Corinthians, já chegaram 3, né? O Hugo Souza, o André Ramalho, o Alex Santana e o Charles está muito próximo, que é o meia. Dos 4... Ou seja, dos 3 que já chegaram, os 3 já chegaram titulares, né? E chegaram jogando bem. Não só ontem o André Ramalho vai muito bem, como o Alex Santana também, que ganha no pé de ferro a bola na dividida com o Everton Ribeiro e abre muito bem para o Yuri Alberto, que não foi tão bem assim finalizando, mas encontra o Romero, e o Romero também muito feliz, cortando para o meio. Fazia mais de 3 meses que não marcava, fez o gol. Questionáveis porque a torcida não conhecia o André Ramalho, o Alex Santana estava encostado no Atlético Paranaense, o Hugo Souza também, mas é um Corinthians que está ganhando forma com esses reforços, por mais que a torcida não os conhecesse. É um Corinthians que está se tornando se tornando muito mais forte com esses nomes, né? Então, o Ramon Dias, ele fala muito sobre a forma anímica como ele mexeu, porque já que ele mexe pontualmente nessas peças com os reforços, como ele teve que devolver a confiança, e isso ele vai muito bem, ele já tinha feito isso no próprio Vasco, ele é o técnico do River Plate, quando o River Plate sobe da segunda divisão para a primeira divisão, ele é o técnico do primeiro ano do River Plate na primeira divisão, depois do retorno, e ele é campeão com aquele time e entrega para o Gallardo assim. Então o Ramon Dias, ele está acostumado a esse tipo de situação, de pressão em time grande, e ele foi muito bem. E ontem, no final do jogo, aí eu até vou nessa linha do Conrado, que o Conrado diz, né, o Corinthians tem que bater de igual para igual com o Bahia. Eu concordo, só que ontem, no final do jogo, me passou muito uma sensação daquele Corinthians de 2017, campeão brasileiro do Carille, sabe, que fazia o gol, trancava a casinha, pontuava e bateu campeão no final. Claro que para esse Corinthians, talvez o título ainda seja alguma coisa que esteja fora de cogitação e está muito difícil pelos pontos que perdeu durante todo esse turno. Mas passou muita confiança, mesmo sofrendo no final, Mari. Perfeito. Romero, que tinha marcado no 2-1 contra o Criciúma, jogando em casa e agora de novo visitando o Bahia. Vamos ver se o Corinthians também não vai barrar, não é verdade? Porque no Vasco isso aconteceu, não vai barrar e não barrou. Ramon Dias começando com o pé direito aí no comando do Corinthians. Léo Lepri, muito obrigada por hoje, viu? Até amanhã. Até amanhã.